Olá, caros alunos, boa noite. Meu nome é Giancarlo Martinelli, sou professor aqui da Faculdade Gaio e irei acompanhá-los na aula sobre o SUAS. Nós vamos acompanhar um pouquinho sobre o SUAS, fazer alguns comentários a respeito, para tentarmos entender como que é o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Vamos lá. Sistema Único da Assistência Social. Como eu falei, meu nome é Giancarlo Martinelli, sou professor aqui da Faculdade Gaio. Nas minhas formações, sou pós-graduado em Psicanálise Clínica e Intervenções, pós-graduado em Neuropsicopedagogia Clínica Institucional, pós-graduado em Pedagogia Social, licenciado em Pedagogia pela Unesp, além disso, terapeuta integrativo e psicanalista clínico particular. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre o que é o SUAS, entender um pouco como que funciona esse Sistema Único de Assistência Social. Começando a definição que nós temos aqui do SUAS, o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, é um sistema público, nacional e gratuito, isto é, ninguém paga nada para utilizá-lo. Ele trabalha de forma descentralizada, com participação da sociedade. Ele materializa a política de assistência social nos estados, municípios e Distrito Federal. O SUAS, como sistema único de assistência social, ele vem como uma evolução, na assistência social. Por que que ele vem como uma evolução? Porque ele reúne todas as políticas de assistência social num único sistema. Antigamente era mais descentralizado, os municípios não tinham assim uma autonomia ou um padrão a ser seguido, eles seguiam conforme apareciam as demandas, e o SUAS veio justamente para que fosse padronizado a nível nacional, estados, municípios, Distrito Federal, fosse padronizado o atendimento na assistência social. Tendo por base as deliberações da Conferência Nacional de Assistência Social, ele está listado no LOAS também, com a finalidade de romper com os paradigmas do assistencialismo e da fragmentação de ações sociais. O que seria o assistencialismo? O assistencialismo está muito vinculado àquela coisa de caridade. Quando lá no passado, quando surgiu a assistência social, era muito realizado assim de forma de caridade mesmo. As igrejas, as religiões dominantes ali na era de Vargas, mais ou menos, era um tipo de ajuda humanitária, cestas básicas, ajudava, conforme as necessidades. E depois isso foi evoluindo. Leis foram vindo e culminou na Lei Orgânica da Assistência Social, com a norma operacional básica depois do SUAS, e isso foi sistematizado, de uma forma que a assistência social hoje é um sistema unificado. Em todo o Brasil, qualquer lugar que você for, vai encontrar um sistema único, fazendo-se presente dentro de um modelo de gestão participativa. O SUAS articula os esforços e os recursos dos 3 níveis governamentais, União, Estados, municípios, para executar e financiar o SUAS, através da Política Nacional de Assistência Social. Quem coordena hoje o Ministério, quem coordena hoje o SUAS é o Ministério da Cidadania. E dentro da sua rede, ele é composto pelo poder público, sociedade civil, no processo de gestão compartilhada, onde suas ações e as aplicações de recursos do SUAS são negociadas e pactuadas nas comissões intergestores bipartite e na comissão intergestores tripartite, sendo acompanhados e aprovados pelos CNEAS, Conselho Nacional de Assistência Social, e pelos Conselhos Estadual e Municipal de Assistência Social, os quais desempenham importante trabalho na parte do controle social. Então, a gente vê que o SUAS ele é coordenado a nível federal pelo Ministério da Cidadania, mas é articulado com a sociedade civil e uma série de comissões, de conselhos aí que permeiam aí
a construção do SUAS. A importância do SUAS hoje, ela está muito ligada às questões de demandas de vulnerabilidade social e demandas de risco social. A importância do SUAS hoje nos territórios se manifesta devido à necessidade que esses territórios têm, tá, de ter equipamentos sociais para atender aquele público vulnerável, tanto nas questões de planejamento, execução e serviços propriamente ditos da assistência social. É de forma hierarquizada hoje o SUAS. Ele tem a proteção básica e a proteção especial. Nessa forma hierarquizada, ele dá um atendimento mais especializado para aquelas pessoas que estão literalmente em situação de risco, elas já estão sofrendo risco, elas já estão passando por algum tipo de violência ou algum tipo de pressão social, seja pela fome, né, seja por violência doméstica, violência sexual. Então, essas têm um atendimento especial, que é a proteção especial, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E a proteção básica é aquela que tem a finalidade de prevenir as situações de risco. O SUAS ele oferece, por meio do CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, ele oferece a proteção básica. Na verdade, a proteção básica, ela visa, como foi falado, a prevenir situações de risco e vulnerabilidade por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, isto é, ele vai atingir não só o indivíduo que procura o CRAS, através da proteção básica, vai atingir a família dele também. E nesse fortalecimento de vínculos, também se fortalece os vínculos comunitários com ações comunitárias locais, por meio das OSCs, que são organizações da sociedade civil. Essas organizações têm como papel principal apoiar o CRAS e o SUAS. Por isso, elas são geridas por uma gestão de parcerias que está dentro do CRAS. E essa parceria com as organizações da sociedade civil visa trazer equipamentos para as comunidades para que a proteção básica possa ser melhor implementada. Não fique tudo restrito somente à proteção básica ofertada pelo CRAS. Tá? Falando um pouquinho aqui da proteção básica, como nós falamos, o objetivo principal dela é no contexto de prevenção de riscos. A proteção básica tem como agente de entrada para o cidadão dentro da rede do SUAS o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Ele tem um enfoque da equipe focado no planejamento e execução de programas e serviços com enfoque antecipador das ocorrências de vulnerabilidade. Isto é, vai antecipar qualquer situação de vulnerabilidade ou risco social. Lembrando, proteção básica é a prevenção. A proteção especial que nós vamos tratar adiante já é uma questão que o cidadão, o indivíduo, a família ou a comunidade já estão inseridos, já está ocorrendo, a vulnerabilidade e o risco social já está ali. Tá? Vamos falar um pouquinho do que é a oferta da proteção social básica, alguns serviços que o CRAS oferece. Nós temos um dos serviços, que é o carro-chefe, talvez, do CRAS hoje em dia, é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF. Ele foi desenvolvido exclusivamente para atuar junto com o CRAS, com a incumbência de promover junto à família a proteção social de forma integral dentro do território abrangido pelo CRAS, sendo um trabalho de caráter contínuo, focando no fortalecimento de vínculos familiares por meio de ações preventivas, protetivas, proativas, na aquisição e desenvolvimento de potencialidades das famílias envolvidas no programa. Esse serviço é fornecido pelo CRAS, mas ele também, nós temos uma organização da sociedade civil que pode fornecer um similar, que chama SASF, que é um serviço similar ao PAIF, que também oferta esse tipo de serviço de proteção integral, abrangido dentro do território do CRAS. Muitas vezes o CRAS ele é uma equipe pequena,
e o território é muito grande, como podemos citar um exemplo da cidade de São Paulo, né? A gente tem grandes áreas, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, e na Zona Leste temos uma cidade dormitório gigantesca, que é a cidade de Tiradentes. Então, só tem um CRAS em cidade de Tiradentes, que é a maior cidade dormitório, talvez, da América Latina. Então, não tem condições do CRAS sozinho absorver essa demanda. Então, com a gestão de parcerias com as organizações da sociedade civil, consegue-se ter serviços que façam o mesmo tipo de serviço que seria ofertado pelo CRAS, que seria, no caso, né, uma OSC que ofereceria o SASF, que é um serviço também similar ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Agora, prosseguindo, né, nós temos o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, foi desenvolvido em complemento ao PAIF, também normalmente oferecido pelas OSCs parceiras. Ele tem também o caráter preventivo, protetivo e proativo, organizado em grupos, visando uma ampliação das trocas culturais, de identidade e pertencimento por meio de vivências entre os usuários do serviço. Suas ações são centradas no fortalecimento da autoestima, solidariedade, convívio coletivo, utilizando-se de atividades artísticas, culturais, lúdicas, esportivas, buscando a ressignificação de vivências traumáticas, violências e conflitos familiares. Então, uma característica desse serviço, ele vai um pouco além e tem um enfoque mais coletivo, com atividades que vão desde as artes, cultura, atividades lúdicas, esportivas, abrange um público aí, desde infantil, infanto-juvenil, juvenil, adulto, idoso. Então, eles envolvem uma gama de serviços e ações para atingir diversos públicos, também num caráter preventivo, protetivo e proativo. Prosseguindo, nós temos o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio, para pessoas com deficiência e idosos. Muitas vezes a pessoa idosa ou a pessoa com deficiência, eles não têm condições de estarem se deslocando até o PAIF, né, até o CRAS. Então, uma equipe é designada para fazer esse serviço de proteção social básica em domicílio para esse público. Né? Ele tem na promoção da inclusão das pessoas com deficiência e dos idosos seu foco de atuação. Busca promover a esse público meios de obterem sua autonomia dentro da prevenção de riscos sociais, isolamento e exclusão. Né? Então, é uma forma de você conseguir levar o serviço socioassistencial para aqueles que não conseguem chegar até os equipamentos sociais. Também fazem parte da proteção social básica outros benefícios, como a oferta em domicílio, né? Tendo em vista a estratégia de facilitação de acesso e equiparação de oportunidades na rede SUAS para os usuários idosos e pessoas com deficiências que têm dificuldade no deslocamento, né? Até os serviços e equipamentos, o serviço de oferta em domicílio vem como alternativa de inclusão desse público na rede SUAS. Então, ele vem aí para beneficiar esse público. Um dos benefícios que os deficientes e idosos que não têm meios de ter sua própria renda, de se suster, conseguirem se suster de alguma forma, é o benefício de prestação continuada, o BPC, benefício de prestação continuada. Ele é concedido tanto a pessoas com deficiência como a idosos, a partir de 65 anos, no valor de um salário mínimo. Ele tem algumas regras, né, que estão ali elencadas na Lei Orgânica da Assistência Social. Para concessão, né, deve provar não possuir meios de subsistência, a renda per capita do grupo familiar tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo vigente, tem que comparecer ao CRAS, para sempre estar atualizando a cada 2 anos seu cadastro único, que é bianualmente, né, onde o beneficiário comparece à unidade mais próxima do CRAS, para garantir a continuidade desse benefício. É um benefício que visa a manutenção, né, tanto da pessoa com deficiência como do idoso, que não tem condição de subsistência. É um valor ali de um salário mínimo e meio que vai custear ali suas despesas básicas, com alimentação, higiene, saúde, gás, remédios, às vezes aluguel, se bem que aluguel muitas vezes é muito caro,
mas tem benefícios de aluguel social em alguns municípios também, né, para também ajudar o pessoal que não tem condição de pagar um aluguel. Então, tem uma série de benefícios que, às vezes, o município disponibiliza além daquele que é ofertado no contexto geral, né, do SUAS. Tem os benefícios eventuais, também previstos no LOAS, né, que são mais para necessidades urgentes, quando necessidades, por exemplo, nascimento, morte de bebê, ou até mesmo do genitor ou da genitora, despesas de funeral, sepultamento, tanto por os indivíduos ou provedores da família, situações de risco e vulnerabilidade temporária, por exemplo, desabou parte da casa, então ali entra talvez uma ajuda no sentido de um aluguel provisório, ou de, né, tá consertando aquela parte que desabou. Então são situações de calamidade pública, enchentes, então há um benefício, né, que é ofertado nesse sentido. Temos também uma estratégia de equipes volantes, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que é para que exista uma maior abrangência no atendimento e ações da proteção básica, onde existe, né, como eu falei, a dificuldade de acesso às comunidades, como comunidades muito isoladas, ou um território muito grande, como é o caso de Cidade de Tiradentes, zonas rurais, ou grupamentos familiares dispersos, quando são localizações em que não há um zoneamento urbano muito eficaz, muito presente. Então, os grupamentos são muito dispersos no território. Então, essas equipes volantes têm o papel de visitar essas comunidades, essas famílias que, naturalmente, devido à distância ou problemas geográficos, não conseguem chegar até o CRAS mais próximo. Agora sim, vamos falar de um contexto que é a proteção social especial. A proteção social especial, ela vem para suprir uma demanda daqueles casos em que ocorreu a violência, ocorreu a vulnerabilidade social, ocorreu, né, o risco social, né, ele saiu do quadro de risco, passou para ser algo efetivo, e para suprir essa carência, um outro centro que atua ao lado, normalmente, dos CRAS, vem para fazer o atendimento dessa demanda. É o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ele vem para ofertar serviço de proteção especial, tanto de média como de alta complexidade, para famílias e usuários que já estão numa situação de risco social e vulnerabilidade, tendo seus direitos já violados, seja por maus tratos, abuso sexual, abandono, uso de entorpecentes, dentre várias outras situações de risco. Esse tipo de proteção cai na mesma questão do CRAS. Muitas das vezes o CREAS não dá conta. Então, ele precisa do apoio, por meio da gestão de parcerias, das organizações da sociedade civil, que são as OSCs, que elas têm serviços específicos da proteção especial, como o SPVV, por exemplo, que é um serviço que atende principalmente os abrigos institucionais, onde as crianças que estão abrigadas ali porque foram tiradas dos pais ou foram recolhidas na rua, estão ali sob tutela e acompanhamento do conselho tutelar, elas precisam ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento pedagógico, que não só dentro do serviço do abrigo, mas também externo. Então, o SPVV vem para suprir uma demanda que o CRAS às vezes não consegue abraçar em sua totalidade devido ao tamanho dos territórios. Então, o CREAS tem essa parceria com as OSCs nesse sentido, para serviços tanto de média como alta complexidade. Ele atua alinhado sempre com as políticas setoriais que compõem o sistema de garantias e direitos, isto é, sempre com o Ministério Público, Conselho Tutelar, alinhado com o ECA também, né, por meio do Conselho Tutelar, alinhado com a SPVV e outras organizações da sociedade civil que também garantem, né, a proteção desse público vulnerável, que já está em situação de abuso. Então, ele assegura dessa forma uma maior efetividade na reinserção tanto do indivíduo como das famílias, na garantia de direitos e proteção.
e pode ter tanto uma abrangência local como regional, visando uma ampla abrangência de cobertura social. Normalmente, como eu falei, né, para uma abrangência um pouco maior, existem as organizações da sociedade civil. Municípios grandes como São Paulo têm a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a SMAIDS, que ela atua junto na gestão do SUAS, na gestão desses equipamentos também. Então, aí uma abrangência mais regionalizada, a SMAIDS, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ela pode atuar nesse sentido, levando às comunidades serviços por meio dessas organizações, em âmbito regional, como no caso de São Paulo, por zonas ou por territórios, tá? Vamos falar um pouquinho das proteções sociais de média e alta complexidade. A proteção social especial de média complexidade, ofertado pelo CREAS, né, atua no atendimento de famílias e usuários que, como foi falado, tiveram seus direitos violados. Ela tem um similar ao PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que já vai no sentido de já prestar apoio ao que já ocorreu, tá? A demanda já ocorrida. Não é no caráter preventivo, como é o atendimento do PAIF no CRAS. É um serviço de apoio e acompanhamento e orientação ao cidadão e famílias que já estão, né, sob ameaça. Ele tenta, né, promover a restauração de direitos e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários na prevenção da reincidência de violações de direitos e ameaças. Eu digo tenta porque é muito difícil quando a pessoa já está numa situação em que ela já está com sua violação de direitos e sob ameaça, é muito difícil atender esse público. Então, é um serviço bem complexo, porque envolve traumas psicológicos, aí pode ser um atendimento até multidisciplinar envolvendo o CAPS. Muitos dos casos têm um atendimento paralelo ao CAPS, tanto do SPVV como do CAPS, e ligado a esse tipo de serviço, porque é difícil que essas pessoas elas consigam confiar nas pessoas depois que elas sofreram ameaças, violação de direitos. Então, é um trabalho multidisciplinar que é feito para que haja o resgate dessas pessoas e famílias novamente, para a reinserção dessas pessoas no convívio familiar ou no convívio da sociedade, tá? Temos o serviço especializado em abordagem social, ele atua na busca ativa e abordagem dentro do território de atuação do CRAS. Ele visa identificar situações e ocorrências de violação de direitos, como, por exemplo, exploração sexual, trabalho infantil, situações de rua, dentre outras. É como se fosse um serviço de vigilância social, né? Ele verifica, por exemplo, que naquele semáforo tem trabalho infantil, tem umas crianças vendendo ali doces no semáforo, então vai ser feita a abordagem, né? A equipe técnica, junto com a equipe do CRAS, no caso, desculpe, do CREAS, faz a abordagem social dessas crianças ou dos adultos, né, que possam estar ali numa iminência de risco social. Então, é um serviço especializado também. Muitas das vezes é também ligado ao SASF, que também está ligado com a proteção básica, tá? O Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, de liberdade assistida, de prestação de serviços à comunidade. Esse é um serviço que normalmente é oferecido no caso de adolescentes infratores, né, que eles cometem uma infração e para não serem encarcerados, muitas das vezes o juiz tem o entendimento de que medidas socioeducativas são mais eficazes do que encarceramento. Então, esses jovens são encaminhados com uma liberdade assistida para serviços e OSCs, muitas vezes pode ser até dentro do CRAS ou do CREAS, para prestar serviço ali dentro, como forma de cumprir, né, sua pena comutada, né, em medida socioeducativa. Em vez de ficar ali preso, encarcerado ou recolhido, né, ele fica ali com uma liberdade assistida dentro de um cumprimento de medida socioeducativa. E prestação de serviço à comunidade, né? Não é só o jovem ou adolescente, o adulto também pode prestar
serviços à comunidade. Ele pode, quando fala que o acompanhamento assistencial ele é de adolescentes e jovens, nós podemos também incluir adultos, que muitas vezes os juizados eles encaminham, né, também para cumprir medidas de prestação de serviço à comunidade, como alternativa à pena de cárcere. Então, é uma forma de essas pessoas retribuírem à sociedade, né, de uma forma honesta, de uma forma que vá colaborar com a sociedade, uma forma de retribuir o mal que eles fizeram. Então, isso alcança um objetivo de ressocialização muito forte desse público, perante tanto a sociedade como a família, e a comunidade local que ele está inserido, né? Porque quando ele tem essa oportunidade de prestar um serviço comunitário, cumprir uma medida socioeducativa, ele também está aprendendo a trabalhar, a se educar, a conviver em sociedade. Então, é um trabalho muito interessante que está em estreita ligação com conselhos tutelares, com o Ministério Público, né, com o Poder Judiciário, justamente para prover essa ressocialização desse público. O mesmo tipo de serviço que nós temos no CRAS, na proteção básica, nós temos também similar, que é o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas famílias. É a mesma pegada do CRAS, né, e das OSCs da proteção básica, porém, já nesse caso é a mesma situação. Quando se diz de proteção especial, é porque já ocorreu, né, a vulnerabilidade, já está em violação de direitos. Então, esse serviço é o mesmo tipo de serviço ofertado na proteção básica, porém, com enfoque já na atuação da violação dos direitos. Também é um enfoque multidisciplinar, envolve, dependendo do tipo de violação, vai envolver Conselho Tutelar, Ministério Público e outras instâncias. Idem o serviço especializado para pessoas em situação de rua. É um serviço que ele atende o público morador de rua. Normalmente, esse tipo de serviço, quando é prestado pelas OSCs, é um serviço de funcionamento 24 horas. Né? Eles fornecem alimentação, atividades, palestras, formas de reinserção, como, por exemplo, projetos de vida, são colocados ali para documentos perdidos, como que eles vão conseguir recuperar, como que eles vão recuperar a dignidade, fazer um currículo. Então, tem várias coisas que esses tipos de serviços oferecem. Mais uma vez, lembrando, não é exatamente igual em cada município, em cada estado. Né? O nome do serviço é o mesmo, mas tem algumas variações, porque vai do investimento do município ou do estado e das OSCs também, em trazer seus diferenciais para esse público, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho da proteção social especial de alta complexidade. Esse a gente já vai entrar em questões mais delicadas do atendimento. O atendimento nesse tipo de serviço é integral, né? A gente já vai falar dos abrigos, aí vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Devido ao fato de que esse tipo de público necessita da acolhida e da segurança e afastamento temporário do grupo familiar. Por quê? Porque muitas das vezes sofreu abuso sexual dentro de casa. Muitas vezes ou sofreu abuso sexual por algum parente que não seja da família direta, tipo um tio, por que não até de uma tia, né? Porque não é só homem que comete abusos, né? E não é só abuso sexual, tem vários tipos de abuso. Então, nós temos aí nesse tipo de serviço de proteção de alta complexidade, um público que já estão sob ameaça, sofrendo vários tipos de violência e abuso no meio familiar ou ali no meio comunitário. Então, essas pessoas são retiradas desse convívio e vão para locais especiais onde elas terão um melhor tratamento, tá? Vamos falar um pouquinho do Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, vulgo abrigo, né? Esse tipo de serviço, né, ele anda diretamente ligado por decisão judicial, né? Aqueles casos realmente de violência, vítimas de violência sexual, doméstica, abandono, descaso, negligência dos genitores, incapacidade dos genitores
em prover o sustento, em prover a proteção. Então, há um afastamento excepcional desse público, tá? Eles vão para um abrigo. Normalmente, o Conselho Tutelar acompanha isso de perto com as assistentes sociais do CREAS e órgãos de sistemas de garantia de direitos da criança e do adolescente, como nós podemos citar um que é o Ministério Público. Esse tipo de serviço, dentro dele, você tem uma equipe multidisciplinar. São técnicos, pedagogo, psicólogo, assistente social, tá? Nós temos ali os orientadores socioeducativos, que na maioria das vezes são também educadores sociais, e a permanência dessas crianças, jovens, dentro desses abrigos, né, até antes de completarem a maioridade, né, 17 anos e 11 meses, porque depois eles já têm que sair, né, aí já eles vão ter que ir para um outro tipo de contexto. Ou vão para adoção, né, ou ao sair eles têm, né, um outro tipo de abrigo depois, temporário, né, que eles ficam parte do dia, até que eles tenham conquistado sua autossuficiência para poder pagar um aluguel, né, conseguir se suster. Então, enquanto são adolescentes, eles ficam nesses abrigos, lá eles têm um acompanhamento pedagógico, com atividades socioeducativas, orientações sobre drogas, sobre sexo, sexo no sentido de prevenção de abusos, né? Não sobre outros tipos de conotações, mas as aulas relacionadas a sexo, sexualidade, e também aulas relacionadas aí à proteção social nesses casos. Então, claro que é por faixa etária as abordagens, para eles entenderem, né, o que ocorreu com eles, com acompanhamento psicológico, inclusive. Eles não estão ali para ouvir qualquer coisa, eles vão ouvir algo de uma pessoa especializada no assunto. Então, eles vão ali ter toda uma atividade socioassistencial, socioeducativa, dentro da proteção e cuidado que deve ser dado a eles, enquanto eles estão lá. Avançando um pouquinho, nós temos o serviço de acolhimento em família acolhedora. Isso daí é um serviço, né, que é muito utilizado, inclusive em São Paulo. Em São Paulo tem famílias que ficam por um tempo com essas crianças. Quando são irmãos, normalmente vai os irmãos, né? Nós já tivemos um caso assim. Eu trabalhei no abrigo aqui em São Paulo e dois irmãos, um menino e uma menina, saíram do abrigo, né, e foram para essa família acolhedora, né? E depois, né, depois de 2 anos, né, com essa família acolhedora, essa família ela não pode concorrer, né, à vaga de adoção, né? Então as crianças vão para outra família acolhedora ou retornam para os abrigos, tá? Salvo exceções que podem ser discutidas depois com o juiz, né? E o juiz deliberar, de repente estender esse prazo, né? Tudo isso é tratado com o juiz. Pode até ocorrer, tá? Do juiz dar a guarda, né? Provisória para essa família e depois dar a guarda definitiva. Não é difícil, né? Mas normalmente está na fila de adoção, famílias vão lá conhecer eles, mesmo com a família acolhedora, né? Para que eles possam depois, antes de completar os 18 anos, né? Que é a meta desses serviços, eles possam estar ou voltando para as famílias, que é uma outra opção, né? Quando essas famílias também são assistidas por outros programas, né? E quando não há mais o risco, né? E pode recolher novamente junto à família, eles podem ser recolhidos à família biológica novamente, tá? Serviço de acolhimento em república, né? Esse é voltado ao público maior de 18 anos, que é aquele serviço que eu falei para vocês. Ele oferece proteção, apoio e moradia temporária subsidiada aos cidadãos maiores de 18 em condições de vulnerabilidade social e risco pessoal, tá? Decorrentes muitas vezes de vínculos familiares rompidos. Então, muitas das vezes, quando ainda não há possibilidade do jovem que completa 18 anos dentro do abrigo voltar para sua família, ele acaba indo para esse acolhimento em república, tá? Que tem toda a pegada do acolhimento de crianças e adolescentes.
tem vários tipos de atividades que visam autossuficiência e levar eles a um autossustento, tá? Esses atendimentos também têm uma equipe técnica similar à dos abrigos, uma equipe especializada, então eles têm todo um atendimento, né, personalizado para eles nesse sentido, tá? Tem o serviço de proteção em situações de calamidade pública e emergências, que é de alta complexidade, é uma proteção especial do SUAS com a finalidade de atender as famílias em situação de calamidade. O próprio nome já diz, né, calamidade pública, então ali é um atendimento temporário e provisório para essas famílias. E os municípios sem CREAS e sem a proteção especial? Nos municípios onde não existe unidade do CREAS, os serviços de proteção são ofertados por meio de cooperações e alternativas intermunicipais, viabilizadas por meio de uma ação conjunta de municípios ou até municípios próximos, criando uma rede regional de apoio e serviço de proteção especial. E mais uma vez entra aquela questão que eu falei das parcerias. As organizações da sociedade civil podem entrar como parceiras nesse sentido, né? E isso é um apoio ao CREAS para uma maior abrangência desse tipo de serviço, tá? E qual o papel da coordenação do CREAS? Né? A coordenação do CREAS ela tem uma atribuição de articular com as OSCs, né? O CRAS e serviços de acolhimento dentro do seu território de abrangência. Então, o CREAS, né, por meio de seus assistentes sociais, vamos dizer que são um tipo de órgão fiscalizador, né, desses serviços ofertados, porque existe uma série de prerrogativas que esses serviços têm que atender, como, por exemplo, cardápios, existe uma sugestão de cardápio da Secretaria Municipal da Assistência Social, e essas organizações têm essa sugestão, e o CREAS, com seus assistentes sociais, o CRAS também, na proteção básica, faz o mesmo tipo de serviço, né? Então, a coordenação desses, tanto do CRAS como do CREAS, fiscalizam essas organizações, tanto da proteção básica como da especial, tá? Como todo tipo de serviço, tem o registro mensal de atendimentos, né, tanto do CRAS, do CREAS, né? Todos os tipos de serviços são feitos relatórios e registrados em sistema. Existe um relatório mensal consolidado do CREAS, né, um relatório que é encaminhado para a gestão municipal, mesmo porque a gestão municipal precisa saber os gastos que estão tendo. Existe um valor provisionado, né? Esse valor provisionado ele é alocado para as OSCs, dependendo aí pode ser 10, 15, 20 mil reais mensalmente, alocado aí para as OSCs para que supra as necessidades de alimentação, manutenção predial, pagamento de funcionários. Então, existe, né, um fundo provisionado que é controlado pelo CREAS e pelo CRAS. Esse fundo provisionado depois gera um relatório consolidado que vai para a gestão municipal. Ok? Quem são os atores da rede de proteção em articulação com o CREAS? Nós temos aqui alguns exemplos. O Centro de Referência de Assistência Social, ele articula com o CREAS. A gestão dos programas de transferência de renda e benefícios, como o PET, Bolsa Família, PBC, que nós vamos falar a seguir. Existem delegacias especializadas, como do idoso, do deficiente, da mulher. Órgãos de defesa de direitos, como Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, que é muito ativo nessas situações de risco social. A própria rede de educação, né, ela tem uma articulação, né, principalmente os abrigos, porque você não deixa as crianças e adolescentes sem educação. Você tem que conduzi-los até as escolas, existe participação nas reuniões nas escolas, de acompanhamento, então vai um representante ali do abrigo, no caso, visitar o professor, a professora, para saber como que está. Então, há uma parceria nesse sentido também. Os serviços de acolhimento, serviços de saúde, principalmente CAPS, né? O CAPS, né, é um serviço muito utilizado em parceria com a SPVV, né? É um serviço de proteção à vida que é fornecido por organizações da sociedade civil. O CAPS está ali em parceria com essas OSCs também, e com o CRAS e CREAS.
As capacidades de atendimento do CREAS, né? Pequeno porte, 1, 2 e médio porte, eles atendem em média 50 famílias ou indivíduos por mês. Já os de grande porte, metrópole e Distrito Federal, 80 famílias ou indivíduos por mês. Isso a nível de CREAS, tá? Por que que tem a parceria com as organizações da sociedade civil? Porque não dá conta de atender só 80 famílias, uma comunidade gigante, por exemplo, como Cidade de Tiradentes, com mais de 200 mil habitantes. Boa parte deles em vulnerabilidade social. Por isso a importância, né, desse tipo de infraestrutura. Mesma coisa, né, as atribuições da equipe de referência do CRAS, como a gente falou, né, segue similarmente. Né, estou avançando um pouquinho aqui, porque são coisas assim que a gente já falou um pouquinho aqui das articulações. Né. Vamos avançar um pouquinho, falar um pouquinho da vigilância social, que tem por objetivo a produção, sistematização, análise e propagação de informações relativas ao território de atuação dos equipamentos de referência, CRAS-CREAS dentro do SUAS, no que concerne a situações de risco e vulnerabilidade. Né? Algumas organizações que fazem a vigilância, essa vigilância socioassistencial, elas verificam o que falta no território, né, qual a necessidade das famílias naquele território. Isso é encaminhado para os CRAS, CREAS, e para coordenar para a gestão SUAS dentro do CRAS e do CREAS, depois vai para a gestão municipal por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e a partir daí são traçadas estratégias, levantados fundos para implementar serviços ou complementar serviços que estão carentes naquela região. Por exemplo, implementar um novo CRAS e um novo CREAS numa região como Cidade de Tiradentes, que só tem um CRAS e um CREAS para 200 mil habitantes. Então, é uma das funções da vigilância social, verificar essas necessidades. Quando não tem esse suporte da vigilância socioassistencial, é o CRAS e o CREAS que corre atrás, né, por meio de sua equipe técnica. Falando um pouco assim dos serviços e programas que são estruturados no SUAS, que a gente citou alguns, né? A gente tem o programa de erradicação do trabalho infantil, né? A integração do programa é com o programa Bolsa Família, é um programa que trabalha em conjunto, né? Com ele. Temos o ACSUAS, que é um programa destinado a oportunizar para as famílias o acesso ao trabalho. Temos também o BBC na Escola, que é um programa visando garantir o acesso e permanência das crianças e adolescentes beneficiários do BBC na escola, tá? Entre 0 e 18 anos. É um programa para que a criança e adolescente continue recebendo o BBC, desde que cumpra alguns requisitos, como uma frequência, né, mínima dentro da escola. Isso é um incentivo para que, né, essa criança ou adolescente com deficiência frequente a escola, para que não ocorra evasão escolar desse público. Temos o BBC Trabalho, que também hoje foi remodelado como auxílio inclusão, porque o beneficiário, né, do BBC, normalmente o deficiente, porque o idoso também é beneficiário do BBC, só que ele não entra nesse contexto. Né? No caso, esse BBC Trabalho é para esse público, pessoa com deficiência. Ele é uma forma do quê? Antigamente você não podia trabalhar, porque você perdia o benefício. Hoje não. Hoje você pode receber metade desse benefício. No caso, hoje, do salário mínimo, 1.100, 550. Então, você recebe metade do benefício e continua lá recebendo seu salário normalmente no seu trabalho. Por quê? O custo de um deficiente, para ele próprio se suster, muitas vezes é alto. Manutenção de cadeira de roda, muitos usam sonda uretral, muitos usam, no caso de mulheres, absorventes de gestante, que tem uma capacidade maior, fraldas. Então, tem uma série de coisas que os deficientes necessitam que, às vezes, só o benefício de prestação continuada não dá conta. Né? Então, o auxílio inclusão é uma forma de ajudar com que ele não perca totalmente seu benefício e, ao mesmo tempo,
se esforce para ficar no mercado de trabalho, sendo útil para ele mesmo, né, e para a sociedade. Temos também o famoso Bolsa Família, tão falado Bolsa Família, né, que é um programa que visa o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Ele foi criado, né, em 2003 como um programa de transferência de renda, igual ao BBC, né, e para atendimento das famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. É um benefício que garante o direito à alimentação e acesso à educação e à saúde. E tem os determinantes, né, que as famílias têm que manter as crianças na escola, né, para ter o direito. Tem uma série de condicionantes relacionados ao LOAS também, tá? E é um programa gerido pelo sistema de gestão do Bolsa Família. Vamos concluindo agora, né, um pouco sobre o SUAS. Ao analisarmos o funcionamento do SUAS, notamos que o mesmo pretende levar as respostas e ações rápidas às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, usando todo o aparato de benefícios e equipamentos públicos, serviços e programas sociais, na garantia dos direitos sociais dos cidadãos atendidos. Né? Hoje, para atender eficazmente, né, os cidadãos, o SUS precisa estar muito bem estruturado e alinhado, né, com as políticas públicas, é, alinhado com, de uma forma interdisciplinar e multidisciplinar também, né, dentro das OSCs. Então, o SUS, para atingir, né, esse padrão de excelência, né, ele não é perfeito, tá? Tem suas carências, ele tem suas demandas aí para enfrentar ainda, mas é um dos melhores sistemas hoje na assistência social, que atinge o maior número possível de pessoas necessitadas, né, hoje necessitadas de atendimento. Então, encerrando aqui, né, nós falamos hoje sobre o SUAS, de uma forma assim bem tranquila, bem sucinta. A maior parte do conteúdo está na apostila, tá ok? Mas é isso. Então, vamos encerrando por aqui. Agradeço a participação de todos e espero vocês em novos vídeos. Até mais.